Senhor Deus, mais uma vez clamamos que o Senhor nos auxilie, que esse Espírito Santo que impeliu os escritores bíblicos, que ele nos visite agora, para nos ajudar a compreender a tua fala aos nossos ouvidos. Ilumina, ó Deus, a tua palavra nas nossas mentes e corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos nessa série Aprenda com Pedro. O subtítulo é Orientações do Apóstolo sobre o Discipulado Cristão. Estamos hoje na terceira parte dessa série, que nada mais é do que uma exposição verso a verso da segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Nós gastamos 2 domingos nos 11 primeiros versos, vimos ali tudo que Deus nos deu e tudo aquilo que nós devemos nos empenhar, e agora nós estamos fechando o primeiro capítulo desta carta de 3 capítulos, que o apóstolo Paulo escreveu. Me chama a atenção logo na abertura dessa parte que, como foi dividido em um capítulo pelos escritores ou pelos editores bíblicos no decorrer da história, o verso 12 começa com um por isso, o que significa que está conectado com o que nós já falamos nos últimos 2 domingos. E o texto diz, por isso, e o apóstolo Pedro fala, sempre terei o cuidado de lembrar-lhe dessas coisas. Meus amados irmãos, aqui nós temos o cerne da ação pastoral. Eu quero que vocês entendam que os líderes da igreja, aqueles que são chamados para pastorear vidas, aqueles que são chamados não para ter as suas ovelhas, mas para pastorear o rebanho de Deus, de Jesus, eles têm como objetivo sempre executar esta função, esse chamado de Deus com extremo cuidado. O apóstolo Pedro, ele destaca isso, da preocupação dele e do objetivo dele de nos lembrar a respeito destas coisas. Quero dizer para os irmãos que nós estamos vivendo um momento na nossa igreja do Jardim América muito especial no que diz respeito a isso. Eu e pastor Sandro estamos extremamente empolgados, entusiasmados com o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Quando eu olho para a minha vida, eu não fico empolgado. Quando o Sandro olha para a vida dele, ele não fica empolgado. Talvez quando você olhar para a sua vida, você não fique muito empolgado. Mas quando a gente olha para Cristo e o que Ele está fazendo em nós, apesar das nossas imperfeições, especialmente nas últimas semanas, no último mês aqui na igreja, nós simplesmente ficamos entusiasmados. E o apóstolo Pedro está dizendo, olha, eu sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. O que o apóstolo Pedro está falando? O apóstolo Pedro está dizendo, está relembrando tudo que ele falou nos 11 primeiros versos que nós vimos nos últimos domingos. O que nós vimos? Que Deus nos deu algumas coisas, o seu evangelho nos foi dado, Deus derrama sobre nós o seu poder, a sua graça, o seu amor. Mas ao mesmo tempo, nós num processo de santificação, num processo para termos mais comunhão, mais intimidade com Deus, nós devemos nos empenhar em outras coisas. Então, nos 11 primeiros versos, por 2 vezes o apóstolo Pedro vai dizer, Deus nos deu, Deus nos deu. E por 2 vezes ele vai dizer, empenhe-se, vamos nos empenhar nisso. E ele apresenta algumas qualidades, algumas virtudes que Deus não vai nos dar, que depende de nós nos empenharmos. Então, se você perdeu a primeira parte dessa série, procure depois o áudio para você entender o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Mas você que perdeu, não vai ficar fora de contexto hoje. Por quê? Porque Paulo está dizendo, ou melhor, Pedro está dizendo o seguinte, olha, eu sempre terei o cuidado de lembrar vocês do que Deus te deu, do que você deve se empenhar. Mas, se bem que, curioso isso, né? O apóstolo Pedro fala, se bem que, no fundo, vocês já a sabem.
Vocês já sabem dessas coisas. Mas, meus amados irmãos, o que nos chama a atenção aqui é que, você já deve ter ouvido essa frase, saber é uma coisa, praticar é outra. Nós sabemos muitas coisas que nós devemos fazer, mas nem sempre nós as praticamos. E nós sofremos consequências. Por exemplo, nós sabemos que precisamos ser organizados financeiramente, que precisamos ter um orçamento mensal, que não podemos abusar no uso do cartão de crédito, porque aquele dinheiro não é nosso. Nós precisamos ter uma planilha, um software, um caderno de anotação, para termos controle financeiro sobre as nossas vidas. Mas nem sempre praticamos o que sabemos. Nós sabemos que não devemos abusar de algumas comidas gordurosas, mesmo sendo muito gostosas. Podemos comer, mas não abusar. Mas quando nós abusamos, mesmo sabendo, sofremos as consequências negativas neste caso. E aí temos que, nesses dois exemplos que eu dei, sempre é possível correr atrás do prejuízo. Você já passou por dívidas e já se livrou delas. Talvez você esteja em dívidas e vai se livrar delas. A gente corre atrás. Talvez você esteja fora do seu peso ideal, mas você consegue voltar ao seu peso ideal. Sempre é possível. Na nossa vida espiritual não é diferente. Se bem que vocês já sabem, vocês já estão solidamente firmados na verdade que receberam, diz o apóstolo Pedro, no verso de número 12. Meus amados, essa questão de teoria e prática, a própria Bíblia nos apresenta esse dilema em nossas vidas. Em vão será a nossa fé se nós não praticarmos a verdade que é a origem dessa nossa fé. Em vão será nós nos encontrarmos dominicalmente se nós não cultuarmos a Deus também de segunda a sábado. Em vão será a nossa fé se nós não colocarmos em prática. E como que nós colocamos em prática a nossa fé? Quando nós estamos em momentos difíceis, confiando no Senhor. Quando nós estamos em momentos bons, agradecendo ao Senhor. Quando nós reconhecemos que erramos, pedindo perdão, antes se arrependendo, pedindo perdão. Perdão uns aos outros, perdão a Deus. É isso colocar em fé. Ou colocar em prática a nossa fé. E o apóstolo Pedro está dizendo, olha, tudo isso que eu já disse para vocês nos 11 primeiros versos, tudo que Deus nos deu, tudo que vocês devem se empenhar, vocês já sabem, o que nos leva a crer que o apóstolo Pedro está escrevendo para crentes, para discípulos experientes. Pessoas de igreja, como, digamos, uma igreja no bairro do Jardim América, em Santa Bárbara do Oeste. O curioso é, ainda dessa afirmação, vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade, é que nós não podemos nos esquecer, irmãos, que o pecado, ele tende a nos afastar da verdade. Como se não bastasse o pecado, que é algo que está no nosso ser, nós temos um inimigo de nossas almas, um inimigo de Deus, um inimigo nosso, Satanás e seus demônios. Eles vão tentar o tempo todo fazer com que você entre numa rotina de vida, para que você, uma rotina chata, uma rotina ruim, para que você se afaste da verdade. Então perceba que, mesmo já sabendo, e mesmo eu e você já estando, todos nós, solidamente firmados na verdade que nós recebemos, às vezes algumas mentiras que surgem no mundo, que surgem ao nosso redor, nos fazem questionar a nossa fé, questionar a nossa verdade. Coloca a fé na verdade em dúvida, em xeque. Pois como é possível o pastor e alguns irmãos da igreja terem me visitado na terça-feira à noite e na quinta-feira eu ter sofrido uma violência? É neste momento que a sua fé é colocada em xeque. É nesse momento em que você precisa lembrar e estar solidamente firmado na verdade que você recebeu. Para isso é tão importante para o apóstolo Pedro, que ele diz que ele considera importante, considero importante, verso 13.
E aí ele vai falar da sua partida que está próxima. Enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, tabernáculo aqui é só uma figura de linguagem para falar que ele está nesse templo do Espírito Santo, o nosso corpo. Enquanto eu estiver nesse tabernáculo, eu considero importante despertar a memória de vocês. O que o apóstolo Pedro está dizendo é, olha, depois que eu for embora, isso vai ser impossível. Eu não vou aparecer ressuscitado. Jesus vai, eu não, apóstolo Pedro. Não vai. Eu não vou aparecer ressuscitado e orientar a sua vida. Eu tenho que aproveitar enquanto eu estou vivo. Enquanto eu ainda respiro, enquanto eu ainda consigo escrever para vocês. O que é curioso, e se nós pegarmos também o verso 14, pode mostrar. Ele continua nessa temática, né? Porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. O que é curioso dessa importância, pode voltar, é que Pedro nem imaginava que, mesmo partindo para a glória, as suas orientações seriam mantidas para que, em 2016, no mês de julho, pessoas estivessem reunidas, adorando a Deus e refletindo sobre as orientações do apóstolo para as nossas vidas. Entendam, quando eu falo aprenda com Pedro, aprenda orientações do apóstolo, é claro que nós não estamos santificando Pedro. Orientação do apóstolo sobre a iluminação do Espírito Santo, que ele mesmo fala nesse texto. Usado por Deus para falar aos nossos corações. Uma pergunta que eu poderia fazer para você é, existe alguma coisa boa que nós não vamos conseguir fazer no céu? Será que existe algo? Coisas ruins, é claro que nós vamos conseguir fazer, porque não haverá mais pecado. Mas será que existe algo muito... O céu é um lugar perfeito. O céu não há dor, não há sofrimento, não há tristeza. Então, será que existe algo bom neste mundo que nós vivemos, que será impossível eu fazer no meu dia a dia, na glória, na eternidade? A resposta é, sim. Na glória, nos céus, você não terá mais a oportunidade, o privilégio, a alegria de anunciar o Evangelho de Jesus. Evangelismo é algo que se faz enquanto nós estamos aqui. É um privilégio que Deus nos dá, um privilégio que os anjos gostariam de ter e não têm. Deus só deu aos seres humanos. Abrir a boca, falar do Evangelho, testemunhar com a vida, como nós vimos nas reflexões da nossa escola dominical de hoje. Então, meus amados irmãos, Pedro entendeu isso. Ele está falando, olha, eu considero importante. Eu estou partindo. E quando ele vai tratar deste assunto, agora no verso 14, ele fala, em breve deixarei esse tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo já me revelou. E ainda no 15, eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Meus amados irmãos, a gente não sabe o que estava acontecendo com o apóstolo Pedro quando ele escreveu essa carta. Talvez ele estivesse enfermo, talvez ele estivesse sob grande perseguição. A tradição da igreja nos conta, não a Bíblia, a tradição da igreja, os historiadores, que Pedro foi martirizado sob o governo de Nero. Nero veio com uma grande perseguição sobre os cristãos, Pedro era o seu principal líder, e a tradição nos conta que Pedro foi martirizado, pendurado numa cruz, de cabeça para baixo. E como eu disse em outros domingos, parece que há informações históricas de que ser crucificado de cabeça para baixo foi um pedido do apóstolo, porque ele não queria ser martirizado da mesma forma que o seu Senhor. Bem, não sabemos se isso é verdade ou não, mas o que é importante nós temos aqui revelado na palavra de Deus é como o apóstolo Pedro lida com a questão da morte. Como você lida com a questão da morte? Chama atenção uma expressão que Pedro usa aí no verso 15, quando ele fala partida. A palavra grega, que é uma palavra conhecida até pelos hebreus,
É a palavra êxodos. Pedro não fala quando eu morrer, eu estou próximo da minha morte. Ele fala, eu estou próximo da minha partida, porque êxodos, na sua tradução literal, traz essa ideia de sair, de partir desta vida. O que Pedro está querendo nos lembrar, meus amados irmãos, é que a vida é transitória. Eu sei que você sabe disso, isso parece óbvio, mas eu também sei que eu e você não pensamos nisso o tempo todo e deveríamos pensar mais sobre estas coisas. Pedro está dizendo, olha, a vida é transitória, daqui a pouco eu vou partir. Só que entenda uma coisa e jamais se esqueça disso, você que é discípulo de Jesus. Grava aí, está gravando, né? Discípulo de Jesus não morre. Então para com essa história de meu pai morreu no ano tal, minha mãe morreu no ano tal, meu avô era um grande discípulo do Senhor, ele morreu no ano tal. Eles não morreram, porque em Cristo Jesus a morte não passou mais a fazer parte da nossa vida, mas a vida passou a fazer parte. A vida eterna. Nós estávamos condenados à morte, a morte física e a morte espiritual. A morte física ainda vem, mas a morte espiritual não vem mais. Então nós não morremos. Olha só o que você descobriu essa noite. Você veio hoje aqui, ou você está ouvindo esse áudio, para descobrir que você não vai morrer, se você é um discípulo de Jesus. O que ocorre é nós partirmos, nós saímos de um lugar e vamos para outro lugar. E é curioso que o apóstolo Pedro aqui diz que o próprio Jesus Cristo já havia revelado para ele. Que ele estava próximo dessa partida. A gente não sabe se Jesus fez alguma outra revelação ao apóstolo Pedro, que não foi registrada e nós não temos acesso, ou se o apóstolo Pedro está se referindo a esse texto de João 21. Esse texto é o texto da reconciliação de Pedro com Jesus, pois que ele nega 3 vezes, Jesus já ressuscitado. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde 3 vezes, eu te amo. E aí depois Jesus diz, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Aqui, uma interpretação possível é de martírio, como ele, tudo indica, partiu. Jesus disse isso, olha como a Bíblia explica, o evangelista João explica, lembrando que João era muito próximo de Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos próximos de Jesus. João diz, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse a Pedro, né? Siga-me. De novo, né? Segundo chamado de Pedro. Pedro, você pisou na bola, mas eu sou um Deus gracioso. Eu preciso de você. E olha, você vai ser o principal dos apóstolos. Você vai ser líder da igreja em Jerusalém. Siga-me. Talvez seja isso que Pedro tinha em mente quando ele diz, o Senhor, Jesus Cristo, já me revelou. Mas, sendo isso ou não, o que eu quero que você entenda como aplicação para a sua vida é a visão que o discípulo de Jesus tem a respeito da sua partida, não da sua morte. É uma visão de esperança. Paulo também fala assim, quando ele está dizendo, olha, está chegando o momento, eu já corri a corrida, eu já combati o combate, mas olha, eu estou alegre, eu estou feliz, e eu ainda quero aproveitar esses últimos minutos que eu tenho para escrever para vocês, para orientar para vocês. Olha o coração desses homens, um coração apaixonado, entusiasmado com o que Deus fez e estava fazendo na vida deles. É esse coração que eu quero, é esse coração que eu quero que você tenha. E por isso, assim como Pedro, eu quero lembrar-lhes destas coisas. Todos os domingos, todos os dias, a todo momento que nós nos encontrarmos. Na internet, no WhatsApp, no campo de futebol, nas nossas devocionais aqui na igreja, nos grupos de discípulos, em todo momento.
Vamos lembrar dessas coisas, porque, como a gente vai ver na continuação dessa carta, principalmente no capítulo 3, não há nada mais importante para a vida do discípulo do que pensar nessas coisas do alto. Agora, no verso 15, Pedro ele traz uma expressão que ele já tinha nos apresentado, mas agora ele traz dizendo do empenho dele. Ele fala no 15, eu me empenharei. Ele já tinha falado, empenha-se, empenha-se. Mas aqui ele está dizendo, olha, eu vou me empenhar. Eu entendi que essa é a minha missão, para que depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Deixa eu explicar uma coisa para você. É exatamente esse o objetivo meu e do pastor Sandro aqui na Igreja do Jardim América. É esse o objetivo primário de um pastor. É a Igreja do Jardim América não ser dependente do Marcelo. A Igreja do Jardim América não ser dependente do Sandro. Nós não queremos isso, pelo contrário. O que nós queremos é ensinar vocês a serem discípulos. O que nós queremos é ensinar você a se conectar com Deus, independente de nós. Ensinar você a você se conectar com Deus por meio de Jesus, não por meio do pastor, não por meio do apóstolo. Ensinar você a cumprir a sua missão, ter intimidade com Deus e cumprir a sua missão de anunciar o Evangelho. Entenda uma coisa, gente. Nós não estamos ao lado de vocês o tempo todo durante a semana. Vocês têm oportunidades, vocês conhecem pessoas, vocês se encontram com pessoas que nós jamais vamos nos encontrar. Eu não consigo entrar na empresa que o Dirceu trabalha. Eu não consigo estar no consultório, no setor que você está. Eu não estou na sua casa, e mesmo se eu estivesse, os seus vizinhos não confiam em mim, eles confiam em você. Então você tem oportunidades que eu não tenho, que nenhum pastor terá. A minha missão de vida é te ensinar, te lembrar dessas coisas, do que Deus nos deu, a sua graça, o seu amor, a sua bondade, e no que nós precisamos nos empenhar para você ir, para você cumprir a sua missão enquanto eu estou cumprindo a minha. Entenda isso, nós somos um corpo, nós somos uma equipe. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. E de certa forma, quando eu digo que nós estamos muito felizes pelo que Deus está fazendo, não estamos felizes ao ponto de dizer, joia, vamos permanecer assim. Não, estamos felizes porque percebemos que Deus está fazendo algo que pode se tornar grande, mas ainda não se tornou. E grande eu não estou falando de números, estou falando de qualidade. Tá? Perceba algo. Quem se envolve nos trabalhos da igreja durante a semana tem visto algo acontecendo no grupo das mulheres, algo acontecendo nos grupos de discípulos, algo acontecendo até no nosso futebol. As coisas estão acontecendo, nós estamos tendo devocionais, estamos mais próximos, estamos mais íntimos. Nós queremos ensinar e aprender com vocês também a sermos juntos, corpos, juntos, sermos discípulos, para que vocês, vejam o verso de número 15, para que vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. É isso que o apóstolo Pedro está nos dizendo, é isso que Deus está nos dizendo. Por quê? Porque de fato, vocês sabem, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Não há nada na vida mais importante do que o Evangelho. E Pedro explica o porquê. Não há nada mais importante que o Evangelho. Porque ele é o poder, ele anuncia o poder e ele anuncia a sua vinda. O poder e a vinda de Cristo. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. O poder de Deus nós não temos dificuldade para entender, mas
às vezes nós lemos, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, você está lendo essa carta, você sabe que é o apóstolo Pedro escrevendo, então você fala assim, o apóstolo Pedro está dizendo da vinda de Jesus passada. Mas aí é a importância de nós entendermos o grego. A palavra aqui é parousia, e a palavra para vinda, tá? O vinda aqui é parousia. E a palavra parousia no Novo Testamento é sempre usada para indicar a segunda vinda de Cristo, não a primeira. Ela é sempre usada para indicar algo que ainda não aconteceu, que nós estamos na expectativa de acontecer. Então, leia este verso sobre essa perspectiva. Quando lhe falamos a respeito do poder de Deus na sua vida e da vinda, Jesus vai voltar. Duas coisas importantes aqui, meus amados irmãos. Lembrar do poder de Deus nos traz confiança. Essa é daquelas coisas para você anotar, você que está com papel e caneta aí. Lembrar do poder de Deus nos traz confiança. E lembrar da parousia, lembrar da vinda de Jesus nos traz esperança. E o que mais que você precisa para viver do que confiança e esperança? Percebam como o Evangelho é maravilhoso. Percebam a graça de Deus nas nossas vidas. E aí Pedro, está falando que ele foi testemunha ocular. Está aí no finalzinho do verso 16. Depois do 17, ele vai trazer, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é meu filho amado, de quem me agrado. Isso acontece em duas oportunidades no relato bíblico. Quando João Batista, no início dos evangelhos, por exemplo, o evangelho de Mateus, capítulo 3, o batismo de Jesus, finalzinho do capítulo 3, Jesus chega, João titubeia ali, ele não quer batizar, mas Jesus fala, não, eu vim para ser batizado. E aí como que uma pomba desce do céu e uma voz do céu diz, este é meu filho amado, em quem me compraz. Segunda vez que isso acontece é no monte que a gente chama do Monte da Transfiguração. Uma experiência sobrenatural, mística, que Pedro, Tiago e João tiveram com Jesus. Em que Jesus sobe ao monte, seu rosto brilha como a luz. Alguns servos de Deus do passado aparecem ali. E aquele negócio é tão bom, tão maravilhoso, que o Pedro já teve a ideia, vamos ficar aqui para sempre, eu não quero voltar lá para baixo não. Esse negócio está bom demais. Mas Jesus fala, calma Pedro, daqui a pouco nós vamos estar num momento assim eterno. Agora vocês precisam descer, porque as pessoas precisam de vocês, as pessoas precisam ouvir do Evangelho. Meus amados irmãos, fica claro, tanto pelo texto quanto pelas evidências, que Pedro está falando da sua experiência na transfiguração, porque no batismo de Jesus, Pedro ainda não tinha sido chamado como discípulo de Jesus. O batismo de Jesus é registrado no final do capítulo 3, de Mateus, por exemplo. E nós vemos o chamado, nós lemos inclusive essa semana, em uma das devocionais com os irmãos, o chamado de Pedro no capítulo 4 de Mateus, finalzinho do capítulo 4. Então, e a evidência está no verso número 18. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Então não há dúvidas. Pedro está falando, meus amados irmãos, nós fomos testemunhas oculares. Nós vimos o poder e vimos a sua vinda. Opa, como assim vimos a sua vinda? Se ele está usando o termo parousia, e parousia aponta para a segunda vinda de Cristo. Aqui há algo fantástico para nós, discípulos, que estamos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O que aconteceu no Monte da Transfiguração foi literalmente uma breve antecipação da glória divina que será a parousia. Foi assim uma van premiere. Pedro, Tiago e João puderam
antever um pouquinho do que será aquele dia que todos nós veremos. Todos nós veremos, salvos ou não, a glória da segunda vinda de Cristo. Isso é maravilhoso. Pensar que depois você pode visitar Mateus, acho que 17, tenho quase certeza, e ler o texto sobre a transfiguração, e você imaginar, uau, é parecido com isso que vai acontecer? Sim. Só que não será apenas por um momento no monte, será eternamente na glória com o Senhor. Meus amados irmãos, uma coisa eu aprendi na minha intimidade com Deus. Quanto mais eu penso nas coisas escatológicas, nas coisas do reino que está por vir, menos eu sofro com as preocupações do tempo presente. E é mais ou menos isso, para não dizer que é claramente isso que o apóstolo Pedro está nos dizendo assim. Por isso que no verso 19 ele começa assim, assim, ele já está partindo para a conclusão. Temos, eu acho fantástica essa expressão, ainda mais firme. O que? A palavra. A palavra. Dos profetas. E ele diz, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Meus amados irmãos, a palavra revela o poder e os feitos de Deus. Nós vimos hoje na escola dominical o que é anunciar o evangelho, senão o que Deus fez na sua palavra, na nossa vida e está fazendo na vida de outras pessoas. É bater um papo sobre isso. É bater um papo sobre o poder e os feitos de Deus. Anunciar o evangelho é bater um papo sobre o poder e os feitos de Deus na minha vida. É bater um papo sobre o poder e os feitos de Deus na sua vida. O que Pedro está dizendo aqui, quando ele fala, assim temos ainda mais firme a palavra, é que ele está dizendo, olha, nós temos a revelação da palavra do poder e dos feitos de Deus, mas eu vi com os meus próprios olhos o poder e os grandes feitos do Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você, mesmo sem você subir no monte da transfiguração com Jesus, você também pode ter a mesma experiência. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, você se empenhar, você se esforçar, mais você vai perceber no dia a dia da sua vida o poder e os feitos de Deus. Percebam, não deturpem a minha frase. Eu não estou dizendo que quanto mais você tiver intimidade com Deus, então o poder e os feitos irão acontecer. O poder e os feitos de Deus acontecem na sua vida porque Deus é bom e te ama. Mas quanto mais intimidade você tiver com Ele, mais você vai perceber o poder e os feitos de Deus na sua vida. E você terá um coração grato. E você estará mais conectado com Deus. E você espontaneamente vai querer falar isso para outras pessoas. O que Deus fez, o que Deus está fazendo. Você vai ver lá a história de Davi. E você vai olhar para a história da sua vida. E você vai falar para uma pessoa, rapaz, o que Deus fez na vida de Davi, Deus fez na minha vida. Deixa eu te contar. É isso que Pedro está dizendo quando ele fala, temos ainda mais firme a palavra. Teoria e prática, palavra e a minha vida. Poder e feitos de Deus, registrado aqui, mas poder e feitos de Deus, digamos assim, registrados na minha vida. Vocês farão bem, atenção, Igreja do Jardim América, discípulos de Jesus que estão me ouvindo, vocês farão bem se a ela, a palavra, prestarem o quê? Atenção. Porque se você não praticar, ela não vai te levar para lugar nenhum. Como diz o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Pedro também traz esse conceito aqui. Paulo também traz nas suas cartas. Vocês farão bem. Olha, é bom para a vida de vocês.
Pedro ele foi muito religioso no passado. Aqui ele está no final da vida dele, ele não é mais religioso, ele tem um coração convertido por Jesus. Ele não está falando de religião. Ele está falando de algo que vai fazer bem para você se você prestar atenção. E aí Pedro nos mostra o quanto ele prestava atenção nas palavras de Jesus. Porque ele nos ensina que ele tinha intimidade e ele tinha internalizado na mente e no coração o que Jesus falava. Porque ele traz uma ilustração diretamente dos lábios de Jesus. Quando ele diz, como uma candeia que brilha em lugar escuro. Quem que traz essa ilustração? Da onde que Pedro tirou isso? Jesus. No Sermão do Monte, Mateus 5, logo depois das bem-aventuranças, ele fala, olha, vocês têm que ser sal. Vocês têm que temperar vidas, porque se não temperar, não tem utilidade nenhuma. E logo depois ele fala, não se coloca uma candeia debaixo de uma vasilha, pelo contrário, a cidade que é iluminada, a gente percebe que ela é iluminada porque ela está lá no monte, no lugar alto, né? Não é no monte, no lugar alto. E o que eu acho fantástico dessa palavra de Jesus, irmãos, é que as leis da física, né? A gente aprende isso no colégio, né? Já nos mostram que se você tiver uma chama de luz, não pense numa chama artificial, porque naquele tempo não tinha, e você colocar embaixo de uma vasilha fecha o oxigênio. Sem oxigênio, ela apaga. Então a ilustração de Jesus é muito mais rica do que simplesmente não iluminar. Você não só deixa de cumprir a missão de ser luz, como você se apaga. E esse apagar significa para uma vela a sua morte, o seu fim, ela não tem mais função nenhuma. Como sal, um pastor no passado escreveu um livro muito interessante que ele dizia, igreja, sal fora do saleiro. Nós não podemos ficar aqui no nosso saleiro, temperando a gente. A igreja é um sal que precisa sair do saleiro. Porque sal que não sai do saleiro, depois de algumas semanas, meses lá, o que acontece? Estraga se você não usar. Estraga. Tem que usar. Nós precisamos ser usados. Nós precisamos nos colocar. Agora, é curioso também nós pensarmos o mundo escuro que nós vivemos. Nós vivemos um mundo de trevas. O lugar que nós vivemos, a sociedade, os valores, os princípios, a violência, o terrorismo, a sexualidade, tudo nos leva a pensar que nós vivemos num mundo difícil. Então, neste mundo que nós precisamos brilhar, cuidado, meus amados irmãos, com as falsas luzes. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios 11. Pois tais homens são falsos apóstolos. Então, isso existe, tá? São obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de quê? De anjo de trevas? Não, mas de anjo de luz. Então, não tenha medo do diabo, daquela imagem do diabo vermelho, com tridente, rabo, chifre. Tenha medo do diabo que pode estar disfarçado de anjo de luz na sua vida. E eu não sei por que eu estou falando isso hoje. E quando eu pensei em trazer esse texto, eu até, no meu estudo, eu falei, eu vou fugir um pouquinho do contexto. E até alguns minutos antes eu estava na dúvida se eu ia falar ou não. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas Deus tem um propósito para você ouvir isso esta noite. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam, servos de Satanás, finjam que são servos da justiça. Como discípulos, podemos ficar tranquilos, porque o fim deles será o que as suas ações merecem. Cristo é mais que vencedor. Eles não vão se dar bem. E falsos apóstolos, falsos discípulos não duram muito tempo.
eles são descobertos logo. A luz de Cristo brilha mais forte do que a luz das trevas. E Pedro aponta esse pensamento, voltando para o nosso texto-chave, para o dia que clareie a estrela da alva. É curioso porque o que nós devemos lembrar, meus amados irmãos, é que um dia tudo será perfeito. Eu sei, é chato você identificar pecados na igreja. É chato você identificar corrupção no mundo que você vive. É chato você ver que nada é perfeito neste mundo. Mas a perspectiva bíblica nos ensina, e Pedro está dizendo, eu quero lembrar de vocês, até o dia que eu partir, eu quero lembrar vocês que um dia tudo será diferente mesmo. Como diz aquela canção. Que um dia tudo será perfeito. Um dia irá clarear a estrela da alva. E a estrela da alva aqui aponta para Jesus. Mais especificadamente a sua segunda vinda. Eu trouxe 3 textos aí, um nós já vimos durante o culto, que ilustram isso. O primeiro está em Números. Quando é anunciada essa estrela. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. E aí, nós temos em Apocalipse 2, que nós lemos esta semana também, nos momentos devocionais, ou foi na semana passada. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei. Perceba que não é algo que envolve o nosso empenho. Nós estamos numa categoria de algo que nos é dado, é graça. Lhes darei o quê? A estrela da manhã. Aqui a palavra é ao líder de uma igreja, de uma das 7 igrejas do Apocalipse. E aí o texto que nós já vimos, o último capítulo da Bíblia, um dos últimos versos da Bíblia, Apocalipse 22:16, a Lúcia leu durante o culto, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Atenção, esse testemunho concernente às igrejas, qual é? Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. A estrela que foi anunciada por Moisés em Números, sou eu, Jesus Cristo. E no contexto do nosso texto principal, ele aponta para essa estrela da alva, também para parousia, também para a segunda vinda, mas não somente lá, porque ele fala até o dia que clareie a estrela da alva e nasça no coração de vocês. Meus amados irmãos, essas coisas parecem tão boas, tão maravilhosas, que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar de todo o coração. Nós estamos tão acostumados com o pecado, nós temos a tendência a sermos tão religiosos, a nos desconectarmos com Deus, que quando a gente ouve sobre essas coisas, rapidamente a gente costuma se esquecer. E o que Pedro está nos lembrando aqui é que é algo que nasce no coração de você. Nós tendemos a não pensar nessas coisas porque o nosso coração é duro. Nosso coração é seco. Nosso coração foi afetado pelo pecado. Nós caímos. Mas Deus está dizendo para nós nesta série, gente, lembre-se da estrela da manhã, da estrela da alva, ela nasce no coração de vocês, é algo que acontece de dentro para fora. Lembrem-se destas coisas. Vocês são nova criatura. Deus morreu por vocês, Deus ressuscitou por vocês. Deus vai voltar por vocês. Jesus não tem nenhum outro motivo para voltar ao mundo, a não ser para resgatar os seus discípulos. Só por isso que ele vai voltar. Isso é muito sério, isso é maravilhoso. E o texto termina dizendo, antes de mais nada,
saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais, atenção para esse jamais, a profecia teve a sua origem. Origem é a palavra-chave para a gente entender essas palavras finais aqui. Jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Meus amados irmãos, eu fui chamado por Deus para ser pastor. E ai de mim se eu subir neste púlpito e falar coisas inerentes aos meus pensamentos, à filosofia ou a ideias humanas. Nós não fomos chamados para isso. O que Pedro está dizendo é: discípulos, igreja de Cristo, nós não estamos falando coisas de homens. Tem uns malucos aí entrando na igreja, porque o contexto da carta é um contexto de ter falsos profetas dentro da igreja. Tem uns malucos aí dentro da igreja dizendo que outras filosofias, outras ideias, semana que vem a gente vai ver isso, com mais detalhes. Para com isso, esquece disso. Nós não falamos profecia baseado na nossa interpretação pessoal. A origem do que anunciamos, atenção, não é o que nós pensamos. Não. A origem do que eu, Marcelo, estou falando para vocês agora, não está no pensamento meu, ser humano. O que eu penso sobre a vida, eu vou expor domingo à noite. Não! A origem da profecia é o que é revelado por Deus. A origem está em Deus, como o seu cumprimento também está em Deus. A gente não anuncia fábulas inventadas. A gente não pega uma historinha e inventa uma interpretação. É o próprio Deus que é a origem. É o próprio Deus quem cumpre. Por isso que esses homens que escreveram a Bíblia, eles fizeram isso impelidos pelo Espírito Santo. E eu quero concluir aqui. O papel do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos. A palavra aqui, impelido, é a palavra fero, ou feros, que significa, inclusive na versão Almeida está assim, movidos. Eu até prefiro a versão Almeida nesse ponto aqui. Eu estou num ponto fixo, não vai ter como eu demonstrar isso aqui com vocês sem outra pessoa, mas eu estou num ponto fixo. Eu não me movo, mas alguém poderia me pegar e me mover para outro lugar. A ideia aqui é que o Espírito Santo, ele nos move, como ele moveu esses homens, esses profetas. É a ideia de carregar para algum lugar. É a ideia de levar. A ideia é de um caminho, de algo que acontece num processo, mas que algo está levando alguma coisa. É isso, fero no grego. Você é movido, você é carregado, você é levado. No contexto aqui, Pedro está dizendo o seguinte: olha, os escritores bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, o autor de tudo isso é Deus. Mas eles, homens, também falavam ativamente. Deus e o Espírito Santo ia movendo eles de acordo com as suas vidas e inspirando e iluminando o coração deles para escrever. Mas a gente pode trazer uma aplicação pessoal aqui para as nossas vidas. E eu quero terminar dizendo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, o papel do Espírito Santo na sua vida é te convencer. Não sou eu, é o Espírito Santo. Entenda, de uma vez por todas, definitivamente, que é o Espírito Santo quem nos convence.
que é o Espírito Santo quem nos aproxima de Cristo, que é o Espírito Santo quem transforma o nosso coração, que é o Espírito Santo quem nos consola, que é o Espírito Santo que nos fortalece. E atenção, Ele faz tudo, resumindo, Ele faz tudo o que nós não conseguimos fazer sozinhos. Existem coisas que Deus nos deu. Existem coisas que nós precisamos nos empenhar. Entre as coisas que Deus nos deu está a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. O que eu não consigo fazer, o Espírito Santo entra em ação. E por pura graça de Deus, Ele me leva ao caminho direito, ao caminho reto. Só ocorrerá um avivamento nas nossas vidas e na vida da nossa igreja quando o Espírito Santo agir e transformar as nossas vidas. Por isso essa é uma oração que você pode fazer. A canção que nós vamos entoar agora é uma oração como essa. É um pedido. Nós vamos pedir juntos para que o Espírito Santo controle todo o nosso ser. Nós vamos pedir para o Espírito Santo dirigir o nosso viver, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso agir. O apóstolo Pedro, ele conclui uma parte da sua carta falando do Espírito Santo. E essa palavra dele aberta diante de nós nos leva a refletirmos e clamarmos a Deus para que o Espírito Santo nos transforme. Porque a gente podemos ter músicos maravilhosos como temos. Podemos ter uma boa pregação, podemos ter um ambiente gostoso, podemos ser até amigos e irmãos uns dos outros. Mas se o Espírito Santo não agir no nosso meio, nós não seremos transformados, nós não seremos avivados, nós não vamos crescer em santidade. Então, vamos cantar esta oração. Eu quero te convidar a, quem sabe, você fechar seus olhos, ou olhar para os slides, mas se concentrar no que você está cantando. No texto da mensagem, baseada no apóstolo Pedro, em sua segunda carta, nós vimos que Deus nos chama a importância de nós lembrarmos do teu poder e dos teus feitos. Ter uma grata memória, como é o título deste hino 64, é um passo fundamental para nós crescermos em nossas virtudes espirituais, aquelas qualidades que o apóstolo Pedro falou nos 11 primeiros versos. Lembrar o que Deus fez e o que Deus está fazendo nos tira de um passado que pode não ter sido tão bom e nos redireciona para um futuro brilhante, um futuro gracioso em Cristo Jesus. Então vamos ficar em pé e vamos cantar este hino que nos lembra desta grata memória que glorifica a Deus e edifica vidas.